Olá, meu nome é Hugo Barreto Pimentel e eu sou monitor da disciplina de Bioquímica e Metabolismo. A aula de hoje será do assunto de enzimas. Inicialmente, como sempre, vou fazer uma apresentação aqui do que vai ser apresentado, exposto aqui na monitoria de hoje. Vamos começar com a definição e nomenclatura das enzimas, passar para a função enzimática, estudar a cinética enzimática, aqueles comportamentos gráficos das enzimas, as variáveis matemáticas envolvidas na atividade enzimática, a inibição, que tem uma importância fisiológica e clínica enorme, né? Os tipos de inibição existentes, vamos analisar tudo paulatina e progressivamente, passar para a regulação da atividade enzimática e, por fim, trouxe um compilado de algumas correlações clínicas importantes, tá certo? Inicialmente, vamos para aquela definição básica de enzimas. As enzimas são catalisadores biológicos. As enzimas são estruturas proteicas. Eu vou repetir isso muitas vezes no decorrer da aula. As enzimas são proteínas, apesar de que existem moléculas de RNA que possuem a função fisiológica, que possuem a propriedade de realizarem catálise. Então veja que e elas são consideradas enzimas. Então veja que a definição de enzima está muito relacionada à sua funcionalidade, está muito relacionada à capacidade de catalisar reações. E a gente vai ver o que é catalisar reações, a gente vai estudar tudo isso em breve. Mas, resguardada essa exceção, no decorrer da aula, vou repetir várias vezes que as enzimas são estruturas proteicas, tá certo? Não é incorreto você dizer que as enzimas são proteínas. E as enzimas são proteínas que realizam função de catalisadores biológicos e elas têm a particularidade de manter a sua forma do início, nos pontos inicial e final da reação. Durante o processo, elas podem sofrer alterações estruturais. Isso muitas vezes vai ser essencial para a eficiência da catálise. No entanto, no início e no fim, elas serão as mesmas, tá certo? De início, vamos iniciar aqui, vamos estudar aqui a nomenclatura das enzimas. Eu quis trazer uma abordagem mais ampla da nomenclatura para que vocês, quando se depararem com uma nomenclatura diferente, possam consultar aqui a que classe enzimática tal enzima pertence, tá certo? A gente vai ver que a nomenclatura ainda carece de certos aperfeiçoamentos, ainda há imprecisões em torno dessas nomenclaturas, mas de forma geral, a gente adiciona o sufixo ase ou ao nome do substrato ou à descrição da ação. A gente vai ver vários exemplos aqui. As oxirredutases catalisam as reações de oxirredução. Eu trouxe aqui três subclasses. Vocês vão ver que para cada classe de enzimas eu trouxe três exemplos de subclasses mais comuns e trouxe três exemplos de enzimas mesmo para vocês se familiarizarem com elas. Nós temos as oxidases, as redutases e as desidrogenases, todas elas catalisando reações de oxirredução. Nós temos as transferases. O que é que elas fazem? Elas transferem grupos ligados ao carbono, ao nitrogênio ou ao fosfato. E aí, dentro do grupo das transferases, a gente tem várias subclasses de enzimas bastante importantes. A começar pelas transferases, né? Muitas vezes o nome da classe tem também uma subclasse de mesmo nome. A gente tem as sinases, que são proteínas essenciais. A gente vai estudá-las com mais detalhe ao final da aula, porque elas têm uma particularidade muito importante. E nós temos as fosforilases. As fosforilases são transferases justamente porque elas vão estar realizando a transferência de grupos fosfato, utilizando o fosfato inorgânico como base. Aqui alguns exemplos, né? A serina hidroximetiltransferase, a hexoxinase, a glicogênio fosforilase. Enzimas aqui, no caso dessa aqui, vai estar envolvida numa via de formação de neurotransmissores. A exocinase é a primeira reação da glicólise. Enfim, eu não vou ficar falando de cada enzima porque nós iremos estudar todas elas. Eu sempre tentei trazer exemplos de enzimas que nós vamos conhecer aqui no decorrer do curso da disciplina. Agora, as hidrolases quebram pela adição de água. Eu não consegui achar lá no Lehninger, no princípio de bioquímica de Lehninger, classes de hidrolases, até porque elas devem ter uma nomenclatura muito ampla, né? E geralmente o nome delas é dado de acordo com o substrato. Por exemplo, a pepsina age sobre peptídeos. A urease age sobre a ureia e a fosfatase alcalina está se desviando um pouco dessa regra. Mas eu botei a fosfatase alcalina aqui para que vocês saibam que as fosfatases são hidrolases, pois elas atuam por hidrólise. Elas quebram as moléculas por adição de água. No caso, elas tiram o grupo fosfato de lá por adição de água. Temos as liases. As liases realizam a quebra de ligações carbono-carbono, carbono-enxofre ou carbono-nitrogênio. As descarboxilases são a grande subclasse desse grupo, né? Certamente
é a subclasse mais eminente para para as reações do nosso organismo. E nós temos a piruvato carboxilase aqui, além da fumarase da citrato citase, são também enzimas essenciais lá do ciclo do ácido cítrico, do ciclo de Krebs. E eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre essa subclasse aqui de sintases em breve, tá certo? Só um momento. Mas por enquanto saibam, as liases, elas quebram ligações carbono-carbono, carbono-enxofre ou carbono-nitrogênio, certo? Saibam sempre o nome da classe e o que a classe faz, porque aí quando vocês estiverem vendo a reação, vocês vão saber associar aquela enzima àquela classe, mesmo que vocês não tenham decorado as subclasses da enzima, entendeu? Essas subclasses aqui. Agora, as isomerases, como o próprio nome diz, elas vão racemizar isômeros. Os nomes são bem intuitivos. Isomerases, epimerases, vão agir, vão transformar um epímero em outro. E as mutases, que é mais ou menos um sinônimo de isomerase, tá certo? E por fim, as ligases. As ligases vão formar ligações entre carbono e oxigênio, carbono e enxofre e carbono e nitrogênio. Sendo que a formação dessa ligação tem uma particularidade. Ela tende a estar acoplada à hidrólise de fosfatos de alta energia. Então aqui nós temos algumas subclasses de ligases, entre as quais as carboxilases, as ligases, como eu disse muitas vezes, o nome da classe tem uma subclasse de mesmo nome, e as sintetases. Essas sintetases aqui são polêmicas porque os alunos confundem muito as sintetases com as sintases e acreditam que os dois têm a mesma ação. Qual a diferença das sintetases e das sintases? As sintetases irão sempre realizar a sua ação acoplada à hidrólise de fosfatos de alta energia. E as sintases não. Por isso, as sintetases são ligases e as sintases não o são. As sintases são uma subclasse de enzimas que vão estar distribuídas em outros grupos. Por exemplo, vão fazer parte das liases, vão fazer parte das transferases, a depender de como elas estiverem agindo, certo? Na reação. Como eu disse anteriormente, a nomenclatura das enzimas ainda tem algumas imperfeições, algumas, alguns desvios da padronização, digamos assim. Pronto, explicada a nomenclatura, essa parte mais chata, mais técnica, vamos para, de fato, para o que interessa, que é a função enzimática. Já que um dos objetivos da monitoria é ajudar os alunos que estão em dificuldade, o início da aula vai ser realmente no início. Eu vou começar definindo cada coisa para que não haja margem para que vocês depois, lá progredindo na aula, não entendam alguns conceitos. Portanto, todos os conceitos vão ser explicados do início. Então vamos lá, estudar primeiro as propriedades das enzimas para nós entendermos então como elas agem. Primeiramente, vamos definir sítio ativo e substrato. O sítio ativo é um bolsão da enzima onde vai ocorrer a catálise. Essa é a definição de sítio ativo. A reação ocorre confinada a um pequeno espaço. Você tem aqui uma imagem de uma enzima e tem um pequenino espaço dela, que é onde vai ocorrer a catálise. Esse espaço é que é chamado de sítio ativo. E o substrato é a molécula que se liga ao sítio ativo e é a molécula sobre a qual a enzima vai agir para formar produtos. Então, essa é a definição de sítio ativo, essa é a definição de substrato. Lá no sítio ativo, nós encontramos cadeias laterais de aminoácidos que vão interagir com o substrato para que a catálise aconteça. Tá certo? Inclusive, o tamanho da enzima tem uma função e vai afetar a sua especificidade, isso vai ser explicado já já. Vamos lá. Uma outra propriedade das enzimas é a eficiência catalítica. Ora, as enzimas têm que ter alguma função, né? E a função delas é justamente aumentar essa grandeza aqui, a eficiência catalítica. E a isso a gente dá o nome de turnover, que é o número de renovação em português. Você vê aqui no gráfico, né, que a diferença enzimática é muito grande. Você vê aqui 40 milhões de moléculas, né? 40 vezes 10 a sexta moléculas de substrato sendo convertidas em produto, e a unidade aqui está em segundo a menos um, isto é, por segundo, tá certo? Então veja que as enzimas fazem uma diferença gigante na eficiência catalítica. Uma outra propriedade das enzimas, como eu falei, é a especificidade. O que é que acontece? De onde vem a especificidade da, das enzimas? Vem de dois fatores. O principal deles são as interações fracas. E essas interações, como assim interações fracas? Muito bem. Você vê aqui, ó, vamos lá, isso tudo aqui é a enzima. Em amarelo aqui a gente tem o tetraidrofolato que vai estar agindo como substrato. Em vermelho a gente tem aqui uma coenzima que é o NADP+. Vou explicar depois o conceito de coenzima, então não se preocupe com isso ainda. Por enquanto, atenham-se aqui ao tamanho da enzima e em relação ao tamanho do substrato. Você vê que a enzima é muito, muito maior. Por que que a enzima tem de ter esse tamanho? Porque para que a catálise aconteça lá no sítio ativo, é necessário que a catálise seja impelida a acontecer lá. E para que a catálise seja impelida a acontecer lá, a gente tem que ter todo um conjunto aqui na estrutura da enzima
de interações iônicas, de ligações de hidrogênio, de forças de London, que vão estar ali acontecendo para montar uma estrutura que favoreça a realização da catálise lá no sítio catalítico, que é sinônimo de sítio ativo, tá certo? Durante a aula eu vou falar várias vezes sítio ativo, sítio catalítico, são sinônimos perfeitos, sinônimos perfeitos completamente intercambiáveis. Tá bom? Então, esse tamanho da enzima, isto é, as outras interações fracas que vão ser consequência da estrutura da enzima, é o que vão fazer com que determinados substratos sejam impelidos ao sítio ativo e passem pela catálise, enquanto que outros substratos não. Então, o tamanho da enzima e as interações fracas são determinantes da especificidade delas para determinados substratos. Tá certo? Vamos seguir adiante aqui. Muito bem. Uma outra propriedade das enzimas é a possibilidade de elas possuírem grupos prostéticos. Eu vejo direto essas nomenclaturas sendo utilizadas uma no lugar da outra. A pessoa falando cofator, quando na verdade o termo adequado era coenzima. A pessoa falando cofator, mas na verdade ele quis dizer grupo prostético e vice-versa. Então, muito bem. A enzima, como eu falei, ela é uma estrutura proteica. A parte proteica da enzima recebe o nome de apoenzima ou apoproteína. A apoproteína pode depender de um cofator, de uma coenzima ou de ambos para funcionar. Então, existem três possibilidades. Agora, vamos definir cada um desses grupos. Primeiramente, os cofatores são grupos iônicos, são metais, né? Que vão ser essenciais para a realização da catálise. Eles vão se ligar aqui e vão possibilitar que o substrato se ligue ao sítio ativo e que a catálise seja feita. Você vê aqui esse exemplo, né, a imagem bem infantilizada, a gente viu que, na verdade, está muito mais perto disso, a realidade, né, dessa estrutura disforme que a gente mal vê direito, do que desse mecanismo de chave, fechadura bonitinho que a gente vê em todo canto. Mas, enfim, esse mecanismo é muito didático, por isso tem várias imagens com ele, né? Então, os íons metálicos, no caso, os cofatores, podem atuar para facilitar a ligação da enzima com o substrato. Esses íons metálicos podem estar sendo substituídos por uma coenzima. A gente vai chamar de coenzima quando a origem dessa molécula que ajuda a catálise for orgânica. Quando a molécula for de origem orgânica, a gente chama de coenzima. Então vamos lá. Recapitulando. Cofatores, íons metálicos. Coenzimas, moléculas orgânicas. Ambos são grupos prostéticos, isto é, são grupos não proteicos que vão estar constituindo a enzima para que a catálise aconteça. A apoenzima ou apoproteína é a porção proteica e holoenzima é o nome que se dá à enzima pronta, com o cofator, com a coenzima ou com ambos e preparada para realizar catálises. A gente chama de holoenzima, é a forma ativa dela. E claro, a enzima pode não precisar nem de cofatores nem de coenzimas, e ela não vai deixar de ser ativa por isso, tá certo? Agora, ela tem a possibilidade de depender disso aí e pode depender dos dois. É inclusive muito comum você ver enzimas que dependem de um cofator, de um íon metálico, e ao mesmo tempo dependem de carreadores de elétrons, que geralmente são o NAD ou o FAD, que são coenzimas. O NAD e o FAD são coenzimas. Vão estar ali carregando elétrons e ambos são necessários, tanto o íon metálico como o NAD ou o FAD, ou qualquer coenzima que seja, vão ser necessários para a reação. Agora vamos lá iniciar a parte da função enzimática. Vocês vão ver que muito disso aqui é uma recapitulação, uma repetição do ensino médio, com um outro detalhe a mais que não acrescentam tanta dificuldade. Vamos lá. A energia de ativação está diretamente relacionada à velocidade da reação. As enzimas elas vão alterar exclusivamente a velocidade da reação e não o equilíbrio. Como é que elas alterarão a velocidade da reação? Através da modificação do estado de transição. A gente vai ver aqui que a reação catalisada ó, possui uma energia de ativação necessária menor. Com uma energia de ativação necessária menor, a gente consegue fazer uma reação mais rápida, o caminho da reação fica mais curto, tá bom? Então lembre-se sempre, uma maior energia de ativação significa uma reação mais lenta, e a adição do catalisador diminui a energia de ativação. Aquele repeteco clássico de ensino médio de Enem mesmo. Aí vamos lá. Tem esse parâmetro aqui, essa grandeza, né, que é a energia livre de Gibbs, e ela é muito útil para vocês analisarem e concluírem, inferirem se a reação é espontânea ou não. O que é que acontece? ΔG significa G final menos G inicial, isto é, a energia livre final menos a energia livre inicial. Nesse caso aqui, você vê que a energia livre final é menor que a inicial. Concorda comigo? Se a final é menor que a inicial, essa subtração aqui vai dar um valor negativo. Vocês vão concordar comigo. Já que quando o valor do ΔG for negativo, isso vai dizer, né, vai nos
Mostrar que o processo é espontâneo e exergônico. A gente tem um nível de energia livre final menor que o nível de energia inicial. Então, o processo foi espontâneo, exergônico. Agora, lembre-se sempre, ser espontâneo, dizer que essa reação ocorre de maneira espontânea, isto é, que o ΔG é negativo, não quer dizer que não precisa da enzima, tá certo? A enzima continua sendo essencial, porque ela vai aumentar e muito, como a gente viu naquela tabela lá do turnover, a eficiência catalítica. Então, vamos lá. Foi explicado o estado, a energia de ativação, foi explicada a energia livre de Gibbs. Vamos para esses dois conceitos aqui. O estado fundamental é o estado inicial, tanto da reação direta como da reação inversa. Isto é, são os reagentes e os produtos. Então, quando vocês virem esse termo, estado fundamental, vai estar ou se referindo aos reagentes ou aos produtos. E o estado de transição, que muitas vezes é confundido com os intermediários da reação, por isso que eu gosto de definir cada termo para não haver essas confusões. Muitas pessoas usam o estado de transição intermediário como se fossem sinônimos e acabam incorrendo em em erros conceituais. Tá beleza? Vamos lá, qual é a diferença entre os dois? O estado de transição é o topo da curva de energia. É esse ponto aqui onde tem o Tzinho asterisco. É o topo da curva de energia a partir do qual o decaimento, tanto para o lado dos reagentes como para o lado dos produtos, tem igual probabilidade. A gente vai ver que a enzima vai lançar mão de certos mecanismos catalíticos que vão fazer com que esse caminho prossiga para o lado dos produtos e não dos reagentes. Mas a definição de estado de transição é esse. É o topo do caminho energético aqui da reação. E os intermediários da reação são coisas diferentes. Os intermediários da reação possuem uma estrutura química conhecida, possuem uma estrutura química que a gente consegue ver, analisar, e eles são formados no decorrer da reação. Quando a reação de substrato para produto é formada, a gente tem um complexo enzima-substrato, a gente vai ter um complexo enzima-produto, depois a enzima vai se dissociar dos produtos e vai liberar os produtos depois. Então, nesse meio do caminho, a gente vai ter a formação de intermediários, tá certo? E aí, então, os dois conceitos são diferentes. Um é em relação ao caminho energético que a reação faz, que é o estado de transição, é o topo do caminho energético. E os intermediários são as estruturas químicas, são as moléculas formadas nesse meio do caminho. A gente sabe que a velocidade da reação, como eu já disse, é determinada pela energia de ativação. Caso uma mesma reação tenha diversas etapas, a que vai determinar a velocidade da reação vai ser justamente a que tiver maior energia de ativação. Isso é lógico, né? Se determinada etapa requer uma energia de ativação grande, a gente precisa vencer aquela energia de ativação para poder fazer com que a reação ocorra. Se aquela energia de ativação grande é vencida, todas as demais energias de ativação das demais etapas também serão vencidas, tá bom? Geralmente, os gráficos do caminho de energia livre se dão assim, ó, um caminho único, né? Isso é uma forma simplificada. Na verdade, a gente tem aqui diversas etapas, entendeu? Isso aqui é uma simplificação. E no caso de haver diversas etapas, a velocidade vai ser determinada pela que tiver energia de ativação maior, tá bom? Muito bem. Aí, antes de passarmos para a próxima etapa, eu queria fazer com que vocês tentassem enxergar essa questão das energias de ativação por um outro lado. Geralmente a gente fala da energia de ativação como uma barreira energética que está ali atrapalhando as reações de acontecerem. E aí chegam as enzimas e fazem com que aquelas reações aconteçam. Sendo que, na verdade, essas energias de ativação, essas barreiras energéticas, são essenciais à nossa vida. Porque imagine só, sem essas barreiras energéticas, as nossas macromoléculas iriam poder se reverter em formas moleculares mais simples o tempo inteiro. Imagine as nossas proteínas se degradando o tempo inteiro, reagindo umas com as outras. Imagine as nossas macromoléculas de carboidratos, os nossos polissacarídeos o tempo inteiro se degradando. A vida seria completamente inviável. Então é necessário haver barreiras energéticas para que a vida ocorra, para que as moléculas tenham certa estabilidade. Então, a barreira energética é essencial à vida. E as enzimas são justamente moléculas que, durante o curso da evolução, desenvolveram-se para diminuir seletivamente as energias de ativação das reações necessárias para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência das células e dos nossos tecidos. Então veja que as enzimas são a exceção, elas vão agir isoladamente sobre algumas moléculas para diminuir a energia de ativação delas e possibilitar reações essenciais à nossa vida. Mas o normal é as nossas moléculas terem estabilidade. Essas barreiras energéticas são essenciais para a nossa existência, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir adiante agora. Vamos para a química do sítio ativo.
Vocês sabem, já devem ter notado, né? O grande objetivo da enzima é você ter uma estabilização do estado de transição para que a reação possa correr no sentido dos produtos. Esse é o grande objetivo da enzima, é catalisar, é formar produtos, é facilitar, diminuir o estado de transição para aumentar a velocidade de reação e serem formados os produtos. E aí, para isso, a gente vai estudar alguns mecanismos de catálise, tá certo? De início, a gente tem aqui o menos fácil deles, que seria a catálise ácido-básica. Quando você lê catálise ácido-básica, saiba que você está lendo transferência de prótons. Catálise ácido-básica é praticamente um sinônimo de transferência de prótons, que é a reação mais comum da bioquímica molecular, é a transferência de prótons. E aí esses prótons, eles podem vir de diferentes fontes. Eles podem ou vir da água, e aí nesse caso a gente vai chamar de catálise ácido-básica específica, e eles podem vir de outras moléculas, porque no sítio ativo das enzimas, lá no sítio ativo, talvez moléculas de água não estejam disponíveis como doadoras ou aceptoras de prótons. E aí, algumas cadeias laterais de aminoácidos lá do sítio ativo vão assumir o papel de agentes doadores e aceptores de prótons. Esses grupos, essas cadeias laterais, vão estar estrategicamente posicionadas lá no sítio ativo para poder receber ou doar prótons. E aí, quando isso acontecer, a gente vai chamar de catálise ácido-básica geral. Tá certo? Aqui a gente tem um exemplo. Não vou me delongar nessas explicações que estão aqui nessas legendas laterais. Eu quero que vocês entendam de fato a catálise. Aqui a gente tem dois reagentes estão formando um intermediário extremamente reativo, e aí esse intermediário está sendo estabilizado aqui, ó, pela doação de um próton. Aqui nesse lado está vindo da água, que a gente tem um hidrônio, né? Dá para ver que vem da água, então aqui é uma catálise ácido-básica específica aqui no lado esquerdo, e aqui no lado direito a gente está vendo que esse H está vindo de uma outra molécula. Então seria um caso de catálise ácido-básica geral, tá bom? E aí o estado de transição é estabilizado, e depois são formados os produtos. Esse é o objetivo da enzima. Aqui nós temos a catálise convalente e a catálise por íons metálicos, são ainda mais simples. No caso da catálise convalente, a gente vai ter uma formação de uma ligação covalente transitória. A gente tem aqui A, B unidos para formar A mais B, né? A gente tem aqui a enzima, né? Ó, o grupo nucleofílico X com dois eletronzinhos. Vai ter um ataque desse grupo nucleofílico aqui no reagente A, se ligou ao reagente A, soltou o B, e então, pela quebra com água, são liberados A, B e a enzima. Esse aqui é um exemplo clássico daquilo que eu falei lá no início, que a enzima sai do mesmo jeito que entrou. Tá ela aqui, ó, o grupo nucleofílico, e tá ela aqui com o grupo nucleofílico, mesmo que no meio do caminho ela tenha alterado levemente a sua estrutura, tá bom? Então, esse é assim que funciona a catálise covalente. Resumidamente, é uma formação de ligação covalente transitória para poder estabilizar um intermediário e liberar os produtos, tá bom? E nós temos a catálise também por íons metálicos. No caso das catálises por íons metálicos, a gente vai ter basicamente os mesmos mecanismos, sendo realizados por ligações, por interações iônicas entre metais ligados a enzimas e substratos, e isso vai fazer com que haja uma estabilização dos intermediários carregados, e aí isso vai contribuir para que a reação caminhe na direção dos produtos. É muito comum, pelo fato de esses metais, ó, estarem em formas oxidadas, reduzidas, pelo fato deles variarem bastante, eles serem utilizados nas reações de oxirredução. E muitas vezes são usados em conjunto, feito eu exemplifiquei antes, muitas vezes são usados em conjunto aos carreadores de elétrons, contribuindo para as reações de oxirredução. Tá certo? Vamos lá para a função enzimática. Aqui é aquele repeteco clássico do ensino médio mesmo dos fatores que alteram a velocidade da reação. Pois bem, a gente tem que a concentração do substrato, quanto maior, a gente está vendo aqui o substrato no eixo Y, no eixo das abscissas. E aqui nas ordenadas, no eixo X, que é o eixo das abscissas, a gente tem o substrato. E no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, a gente tem a velocidade da reação. A gente vê aqui, ó, vamos olhar aqui para a curva azul, tá bom? Depois eu vou explicar o que são enzimas alostéricas, depois nós vamos ver o que são moduladores, efetores alostéricos. Por enquanto, nós vamos focar aqui nas enzimas normais, nas enzimas que seguem a cinética de Michaelis-Menten. Veja aqui o caminho, a velocidade da reação azul. Você vê que no início, qualquer alteração na concentração do substrato aumenta muito a velocidade da reação. Mas aí, pelo fato de ela apresentar uma curva hiperbólica, isso vai se achatando. E aí chega a um ponto em que você pode aumentar a concentração do substrato, e isso não vai aumentar a velocidade da reação. Quando é que o aumento do substrato não aumenta a velocidade? Quando a enzima estiver saturada.
Então, quando a enzima estiver saturada, não adianta mais aumentar a concentração do substrato. Então, portanto, a concentração do substrato favorece a velocidade da reação, desde que a enzima não esteja saturada. A partir do momento em que ela satura, não adianta mais aumentar a concentração do substrato, ok? Temos aqui a temperatura. A temperatura é outro fator que contribui para que a velocidade da reação seja maior. A temperatura deixa as moléculas mais agitadas e facilita que aquelas barreiras energéticas, aqueles estados de ativação, aquelas energias de ativação, perdão, sejam suplantados, sejam vencidos. Então, uma temperatura maior tende a facilitar, a acelerar a velocidade da reação. Você vê aqui, ó, uma curva crescente em direção a um aumento de velocidade de reação conforme a gente progride aqui no eixo X, no eixo da temperatura. Só que chega um ponto em que a velocidade da reação começa a cair. Por que que isso acontece? A enzima fica inativada. Se a temperatura aumenta muito, isso gera uma desnaturação e a enzima não consegue ter mais a sua ação catalítica. E aqui nós temos o pH como um outro fator que altera a velocidade da reação. Nesse caso, ele não vai alterar nem para cima nem para baixo. Isso vai depender de cada enzima. A gente tem enzimas, por exemplo, que estão lá no nosso trato gastrointestinal, por exemplo, a pepsina, que só trabalha com um pH baixíssimo para ela poder ter o seu pico de ação, ter a sua ação mais eficiente, né? E a gente tem outras enzimas, como a fosfatase alcalina, que vão trabalhar com pHs mais elevados. Agora vamos lá para a parte de cinética enzimática. E para começar o estudo da cinética enzimática, a gente tem que conhecer a reação, a equação, quer dizer, de Michaelis-Menten. A equação de Michaelis-Menten vai relacionar a velocidade da reação, tá aqui a expressão matemática delas, recomendo vocês decorarem, não é tão difícil assim. Vai relacionar a velocidade da reação com essa constante aqui, a constante de Michaelis, o famoso Km. O que é que o Km quer dizer? O Km, ele é inversamente proporcional à afinidade pelo substrato. Então, quando a gente tem um Km alto, a afinidade da enzima pelo substrato, é claro, né? Então, quando a gente tem um Km alto, o que é que isso quer dizer? Eita, o Km é alto. Isso quer dizer que a enzima tem baixa afinidade pelo substrato. Ah, tal substrato tem um Km baixo. O que é que o Km baixo quer dizer? Quer dizer que a afinidade da enzima é alta. Por que que isso acontece? Vamos olhar para esse gráfico aqui, ó. Veja que o valor de Km é justamente o ponto em que a velocidade da reação atinge a sua metade, isto é, a velocidade máxima sobre 2. Então, o Km é exatamente o valor em que a velocidade máxima chega à sua metade. Se o Km é baixo, isso quer dizer que chega logo na metade da velocidade máxima. Que se chega logo na metade da velocidade máxima, é porque a afinidade da enzima pelo substrato é alta. Tá entendendo? Então, vai ter aqui a equação de Michaelis-Menten relacionando essas duas variáveis, tá bom? E aí, notem aquilo que eu já tinha falado lá naquele outro gráfico, ó. Em altas concentrações, quando a concentração do substrato é muito maior que o Km, a velocidade da reação não vai aumentar muito de acordo com o aumento da concentração do substrato. O que é que acontece? Então, a gente tem dois tipos de reação aqui. A gente tem reações de primeira ordem, quando a gente tem um valor de concentração de substrato menor do Km, menor que o Km, e aí cada aumento na concentração do substrato vai aumentar muito a velocidade da reação. A isso a gente dá o nome de reação de primeira ordem. E depois, quando a enzima já estiver perto de saturar, quando a concentração do substrato for muito maior que o Km, a reação será de ordem zero, pois o aumento da concentração do substrato não vai mais estar aumentando a velocidade da reação, tá bom? Pronto, ó. E de- em decorrência da equação de Michaelis-Menten, a gente teve a criação, né, do gráfico de Lineweaver-Burke. O que é que acontece? Aqui no gráfico de Michaelis-Menten, que a gente já na curva, né, na curva hiperbólica de uma enzima normal, que segue a cinética de Michaelis-Menten, a gente não consegue determinar exatamente onde é que está a velocidade máxima. A gente só vendo a curva não consegue determinar matematicamente, de maneira muito exata, onde está a velocidade máxima. E aí surgiu o gráfico de Lineweaver-Burke que nos permite enxergar essas variáveis, a velocidade máxima e o km, com muito maior precisão. Você vê ali que o km, ó, é o ponto em que está 1 sobre o km, quer dizer, porque no eixo das abscissas a gente tem 1 sobre a concentração do substrato, e no eixo das ordenadas a gente tem 1 sobre a velocidade da reação. A gente tem, então, que o ponto em que
é a curva cruza o eixo x, é o valor de 1 sobre o km. E o ponto em que a curva cruza o eixo y é 1 sobre a velocidade máxima. Tá certo? Então vamos lá, vamos seguir adiante. Vamos para a parte de inibição da atividade enzimática. Começa a ficar um pouco mais legal o assunto. Muito bem. Primeiramente, nós temos que analisar a inibição enzimática sobre dois grandes aspectos. A gente tem que analisar a reversibilidade da inibição e a gente tem que analisar se a inibição se dá por competição ou não. Então, vamos analisar os dois fatores separadamente, tá certo? Vamos analisá-los separadamente e aí depois, para não causar confusão, a gente faz uma associação entre eles. Mas, por enquanto, vamos analisá-los separadamente. A gente tem inibidores da atividade enzimática que são reversíveis. Esses inibidores reversíveis, eles vão estar se ligando à enzima através de ligações fracas. E aí, consequentemente, a gente tem a possibilidade de recuperar a enzima. Por outro lado, os inibidores irreversíveis, eles vão estar se, ou eles vão se ligar covalentemente à enzima, ou eles vão estar destruindo um grupo funcional da enzima que é essencial à atividade dela. E aí a inibição vai ser irreversível, aquela enzima não vai mais poder voltar a funcionar, não vai mais poder realizar catálise normalmente. E aí, nisso, a gente tem uma classe especial de inibidores irreversíveis que a gente chama de inativadores suicidas. O que é que acontece? Como é que eles fazem? Esses compostos, eles se ligam lá ao sítio ativo de uma enzima, e aí eles meio que se passam pelo substrato dela. Aí, o inativador suicida passa pelas primeiras etapas lá da reação enzimática, e aí, em vez de ser transformado do produto, ele na verdade forma um metabólito, é convertido em um outro composto, a gente chama metabólito de primeira passagem, né, no âmbito da farmacologia, vocês não precisam utilizar esse termo, mas ele se transforma em um outro composto que vai realizar a inativação irreversível da enzima. Vai se combinar lá com a enzima irreversivelmente e a enzima vai ficar inibida, tá certo? Por isso que eles são também chamados de inativadores com base no mecanismo, porque eles usam o mecanismo normal de catálise, eles meio que se passam pelo substrato para poder inativar a enzima definitivamente, tá certo? Muito bem. Então, essa é a divisão da classificação da inibição, utilizando como critério classificatório a reversibilidade ou não. Agora, vamos aqui ver a presença ou não de competição. Quando a gente tem uma inibição por competição, a gente vai ter duas substâncias, o substrato e o inibidor competitivo, competindo pelo sítio ativo. Se o inibidor competitivo se liga no sítio ativo, o substrato deixa de se ligar. E aí, consequentemente, a reação não ocorre. Então, veja que a inibição por competição é uma briga, uma concorrência pelo sítio ativo. É esse caso aqui da esquerda, ó. Aqui é um outro tipo de inibição não competitiva que eu não expliquei ainda, que é a alostérica, tá certo? Mas vamos por partes. Primeiro aqui, focando no competitivo. Vai ter a enzima, vai ter um inibidor e vai ter o substrato. O inibidor se liga no sítio ativo e impede que o substrato se ligue. A inibição por competição, ela é sempre reversível, seja pelo aumento da concentração do substrato, seja pela redução da quantidade do inibidor, porque ambos vão favorecer a ligação da enzima com o substrato, tá certo? E aí a gente tem aqui o gráfico de Michaelis-Menten e de Lineweaver-Burke no caso da inibição por competição. Quais vão ser os efeitos gráficos? A gente vai notar, ó, que o Km aumenta na presença do inibidor. Isso vai gerar um Km aparente. Não é que a enzima diminuiu a afinidade dela pelo substrato. É porque a presença do inibidor competitivo dá, quando você expressa isso matematicamente, gera a impressão de que a afinidade dela diminuiu, porque ela está deixando de se ligar com o substrato para se ligar com outra molécula. Mas na verdade não é que a afinidade dela tenha diminuído, é porque tem ali um concorrente, tem ali um competidor competindo pelo sítio ativo. Por isso que o Km aumenta. Mas a velocidade máxima se mantém, porque na verdade, apesar de haver um Km aparente, a afinidade da enzima, na verdade, continua a mesma, tá entendendo? Esse Km, esse aumento do Km é um aumento aparente. Por isso que se diz que o Km aumenta na presença de um inibidor competitivo. E a velocidade máxima continua a mesma. Só que, para atingir essa velocidade máxima, vai precisar de uma maior concentração de substrato, né? Eles não vão atingir a velocidade máxima que é ao mesmo tempo. Você vê que tem uma diferença entre uma curva e outra. E aqui expresso em Lineweaver-Burke, você vê um aumento aqui do Km, né?
E tá aqui o gráfico em vermelho do inibidor competitivo e o gráfico do sem inibidor, né? E a gente aqui tem, no gráfico de Lin-Weaver-Burke, a gente tem a prova de que a velocidade máxima não muda, porque o ponto de cruzamento no eixo das ordenadas, no eixo de 1 sobre a velocidade da reação, é exatamente o mesmo. Isso quer dizer que que a velocidade máxima dos dois é igual. Tá entendendo? Enquanto que os KMs, ó, eles vão se cruzar em pontos diferentes no eixo Y. Essa é a prova matemática de que a velocidade máxima é a mesma, apesar de não aparentar quando a gente olha aqui o gráfico o gráfico típico, né? O gráfico normal com a curva hiperbólica de Michaelis-Menten. Agora vamos para a inibição não competitiva. Vamos finalmente falar daquele sítio alostérico lá que eu já posterguei tantas vezes, né? Justamente para poder explicar um assunto, um tópico após o outro. Vamos lá. No caso da inibição não competitiva, ó, a gente já viu que a competitiva é uma competição pelo sítio ativo, pelo sítio catalítico. A inibição não competitiva não vai ser pelo sítio ativo. A gente vai ter uma ligação de um inibidor num sítio chamado sítio alostérico. Isso vai induzir uma mudança de conformação na enzima. Tá entendendo? E aí, essa mudança de conformação da enzima vai fazer com que ela fique na forma ativada ou na forma inibida. Você tem aqui a forma ativada dela e a forma inibida. A gente tem aqui um ativador. Esse ativador está favorecendo, ensejando, dando aso à sua forma ativada. Enquanto que o inibidor está aqui deixando numa conformação que não favorece a ligação dela com substrato. Então a gente diz que é um inibidor alostérico, pois está se ligando ao sítio alostérico da enzima. E aí vamos ver o gráfico aqui, né? A gente vê que o Km ele se mantém na presença do inibidor não competitivo, porém a velocidade máxima ela vai ser reduzida, tá certo? A gente tem aqui um desvio com inibidor para sem inibidor está aqui em azul, a gente tem um claro decréscimo aqui da velocidade máxima. E aqui está a prova matemática de tudo isso, né? A velocidade máxima aqui está sendo reduzida, mas 1 sobre o km aqui estão cruzando no mesmo ponto do eixo x, perdão. Isso quer dizer que o km é o mesmo, tá bom? Vamos agora para a regulação da atividade enzimática. Muito bem, a regulação da atividade enzimática pode ocorrer de algumas maneiras. Uma delas é através desse mecanismo que nós acabamos de estudar, é através dos sítios alostéricos de ligação. Lembre-se que esses sítios alostéricos, a gente falou agora num contexto de inibição, mas esse sítio alostérico ele pode ser utilizado tanto por um inibidor como por um ativador. E aí essas substâncias que se ligam no sítio alostérico a gente vai estar chamando de efetores, moduladores ou modificadores. Esses efetores, moduladores ou modificadores vão estar se ligando lá no sítio alostérico de maneira reversível. E eles podem ser homotrópicos ou heterotrópicos. No caso de serem homotrópicos, o substrato vai atuar como efetor. E no caso de ser homotrópico, esse efetor vai ser positivo, né? Porque não faz sentido um substrato não ser um efetor negativo, não faria sentido nenhum. O substrato vai se ligar tanto no sítio ativo, no sítio catalítico, como também vai se ligar no sítio alostérico. Isso vai chegar lá uma molécula do substrato se liga no sítio alostérico. Isso faz com que a enzima mude de conformação e torne o sítio ativo dela mais favoreça a ligação lá no sítio ativo dela com o substrato. Aí chega outra molécula de substrato e se liga lá no sítio ativo e a reação é catalisada. É assim que o efetor homotrópico funciona. E a gente tem os efetores heterotrópicos. É uma substância diferente do substrato que é o efetor. Geralmente, os efetores heterotrópicos tendem a ser negativos, é aquele mecanismo de retroalimentação negativa, de feedback negativo, mas não é uma regra, não. Você pode ter um efetor heterotrópico que vai fazer uma modulação positiva, vai fazer uma ativação, ou pode ter um efetor heterotrópico que vai fazer uma inibição alostérica. Sendo que eu não quero fazer uma generalização e depois acabar surgindo um exemplo em que contradiga o que eu estou dizendo. Mas faz sentido esse mecanismo de feedback negativo, né? Por exemplo, um produto, tá lá um substrato, tá a enzima e gera um produto. Aí esse produto vai e gera feedback negativo sobre a enzima, porque o produto já está sendo formado. E essa formação do produto tem que ter um limite. Aí vai o produto e gera um feedback negativo, tá entendendo? A gente chama isso de efetor heterotrópico. Vamos lá. Sim, e vale salientar, né, que no caso daqui do sítio de alostério de ligação, a ação desses efetores nunca vai se dar por modificação covalente. Vai ser sempre uma ligação lá no sítio alostérico da enzima, beleza? Tá aqui o gráfico, aquele outro gráfico que eu não quis explicar naquela hora, porque eu não queria confundir a alostérica com a cinética normal. A gente tem uma enzima normal aqui, seguindo a cinética de Michaelis-Menten, com o formato hiperbólico, e tem uma curva de uma enzima alostérica aqui com o formato
sigmoidal, tá certo? Tem que saber o nome dessas curvas aqui, porque as curvas são visivelmente diferentes. Uma outra maneira de você regular uma enzima é através da modificação covalente, através da adição ou remoção de grupos fosfatos. A gente tem aqui, ó, um conjunto de substâncias sendo ativadas pela fosforilase sinase e desativadas pela fosforilase fosfatase. Nesse caso aqui, a fosforilase B está sendo convertida em fosforilase A pela adição de dois grupos fosfatos, ó. E esses dois grupos fosfatos estão vindo dessas duas moléculas de ATP, que estão saindo aqui na forma de ADP, porque os dois fosfatos estão aqui, ó, foram adicionados pela fosforilase sinase. Lembrem-se que você fosforilar não é sinônimo de ativar. Você pode fosforilar e essa fosforilação tem um efeito de desativação, tá certo? Nesse caso aqui, está ativando. Fosforilou e ativou. E a fosforilase fosfatase, as fosfatases são o oposto das sinases, né? A gente já estudou ambas lá na parte de nomenclatura. Está convertendo a fosforilase A em fosforilase B, que é inativa através da remoção desses grupos fosfato que foram adicionados aqui. Então, esse é um mecanismo de modificação covalente. A modificação se dá por fosforilação. Essa fosforilação vai acontecer justamente em resíduos de serina, treonina e tirosina. Por quê? Isso já foi estudado lá na parte de aminoácidos. Esses resíduos não possuíam hidroxila livre lá na cadeia lateral, tá certo? Um outro mecanismo de regulação enzimática é o de indução ou repressão da síntese, que age lá no núcleo regulando a expressão gênica. Como é que isso acontece? Vou dar um exemplo aqui para você. Primeiro, vamos explicar essa imagem aqui da direita. A gente tem o glucagon, que é um hormônio do nosso metabolismo, é um hormônio hiperglicemiante, e a ligação do glucagon se dá num receptor aqui, não está escrito aqui, mas pelo resto da reação dá para notar, né? Que é um receptor metabotrópico acoplado à proteína GS, porque ela está aqui está ativando a enzima adenilato ciclase e convertendo o ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico tem uma ação ativadora sobre a proteína sinase A. Opa, proteína sinase, a gente acabou de estudar isso, né? É um mecanismo de modificação covalente. Essa proteína sinase A está indo e fosforilando uma enzima chamada piruvato sinase. Lembra que nesse caso aqui a fosforilação ativou? Pois nesse caso aqui, a fosforilação está inativando a piruvato sinase ou piruvato quinase, né? Quinase e sinase são sinônimos perfeitos, é uma grafia dupla. Fosforilou a pKa, né? pKa, proteína sinase A, fosforilou a piruvato sinase, tornando-a inativa. Então veja que nesse caso aqui a gente tem uma fosforilação que torna inativa e ela é motivada por um hormônio, o glucagon. Então, aqui a gente tem um caso de modificação covalente. Algo, por que você botou uma modificação covalente no slide de indução ou repressão da síntese, que é algo que acontece no núcleo? Essa síntese aqui é da enzima, tá certo, gente? Que acontece no núcleo. Por que você colocou essa imagem aqui? Porque esse mesmo mecanismo do glucagon, que gerou um aumento no AMP cíclico, tá certo? É porque aqui não tem o início da reação, mas o início foi esse. Houve uma ligação aqui, no caso do glucagon, eu sei que é do glucagon porque esses fatores de transcrição são ativados por ele, né? Estimulou a proteína quinase A. A proteína quinase A fez uma ação, criou um fator de transcrição que foi agir lá no núcleo. Tem um elemento no núcleo lá de resposta ao AMP cíclico. E aí isso vai gerar uma transcrição maior de determinada enzima que vai fazer agir em determinada via metabólica. Ambas ações aqui retratadas são lá da gliconeogênese. Então vocês não precisam entender os processos aqui que estão acontecendo, não precisam entender qual é o mecanismo de ação do glucagon ainda. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que a regulação enzimática pode acontecer tanto a nível nuclear, ativando fatores de transcrição que vão agir lá no núcleo, e essa ação no núcleo vai fazer com que a transcrição de determinada enzima seja ativada. E aí, aumentando a transcrição de determinada enzima, a gente vai ter mais reação num determinado sentido. Por exemplo, no caso do glucagon, a gente vai ter um aumento na expressão gênica de enzimas da gliconeogênese, porque o glucagon é um hormônio gliconeogênico. Tá entendendo? E esse mesmo hormônio pode ter esse mecanismo de ação nuclear e pode ter esse mecanismo de ação por fosforilação. Isso acontece o tempo inteiro com o glucagon, com a insulina, com inúmeros hormônios, tá bom? Por isso que eu quis trazer um exemplo aqui de um mesmo hormônio utilizando dos dois mecanismos. Seja a ação no núcleo, ó, o que é que vocês precisam saber? Cria um fator de transcrição que vai lá no núcleo regular a expressão gênica. Ou a gente pode ter uma fosforilação que vai ativar ou inativar, né? Agora vamos para a parte mais legal de correlações clínicas.
Vamos ver aqui alguns. Claro que as correlações clínicas relativas às enzimas são infinitas, né? Praticamente todo medicamento que a gente ingerir, não vou também generalizar, né? Vários medicamentos têm vias de ação, mecanismos de ação completamente diferentes, mas muitos medicamentos agem através da inibição enzimática, ou através, vamos supor, da regulação de enzimas, atuando alostericamente. E a nossa fisiologia é muito marcada pelas enzimas, então as correlações clínicas são infinitas. Aqui eu vou trazer algumas delas. Uma dessas correlações são a dos inibidores da enzima conversora de angiotensina. Ela se dá por inibição competitiva e reversível. Ela vai competir. O inibidor da enzima conversora de angiotensina vai competir com a enzima conversora de angiotensina, né? Os medicamentos que são inibidores da enzima conversora de angiotensina são aqueles terminados em april, né? O captopril, o enalapril, e elas vão impedir a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Isso vai fazer com que a gente tenha um controle da hipertensão, porque a angiotensina 2 é uma substância extremamente hipertensora. Ela age em diversas frentes, vocês vão ver isso lá na parte de fisiologia cardiovascular. Ela age em diversas frentes para poder aumentar a pressão arterial. Primeiro, ela aumenta a atividade simpática do nosso corpo, o que aumenta a recaptação de noradrenalina, isso aumenta a pressão arterial. Ela estimula a reabsorção de sódio e retenção de água. Quando reabsorve sódio e aumenta o volume de sangue, né, mais água para um mesmo tamanho de vaso, a gente tem um aumento da pressão naquele vaso. Ela ativa a produção de aldosterona e a aldosterona vai aumentar ainda mais a reabsorção de sódio. Ela causa vasoconstrição em determinados receptores. Aqui tem dois receptores da angiotensina 2, o AT1 e o AT2. O AT2 é aquele sobre o qual ela age mais. Ela vai estimular a secreção do ADH, que é o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, porque ela aumenta a pressão nos vasos, né? Olha o nome do hormônio, vasopressina. Então, a angiotensina 2 vai agir no aumento da pressão arterial em múltiplas frentes. Ele é um hipertensor muito potente. Então, você inibir essa enzima conversora de angiotensina vai estar mitigando, né, combatendo uma possível hipertensão. A gente tem as estatinas, que são fármacos anti-hiperlipidêmicos. Aqui a gente tem um corte pequenino da via de síntese do colesterol, a via é muito maior que isso. A inibição também é competitiva e reversível. E as estatinas vão agir aqui inibindo a hidroximetilglutaril-CoA redutase. E aí, essa enzima aqui catalisa a transformação do hidroximetilglutaril-CoA em ácido mevalônico, mais conhecido como mevalonato, tá? Aqui está escrito ácido mevalônico, mas geralmente nos livros a gente vê mevalonato, que é um intermediário chave da síntese do colesterol. Se isso aqui não é produzido, a gente diminui a produção do colesterol, que está lá no final da reação. E com menos colesterol, a gente vai estar combatendo aí essas hiperlipidemias, tá bom? Eu quis falar também da fenilcetonúria, né? Eu trouxe um esquema que eu mesmo fiz há muito tempo, quando eu estava estudando por esse assunto. A gente não vai ver esse resto. Eu quero focar somente nessa parte aqui, porque a fenilcetonúria é uma doença desencadeada pela deficiência aqui, ó, na fenilalanina hidroxilase. Com a deficiência dessa enzima, a fenilalanina hidroxilase, a gente não consegue converter fenilalanina em tirosina. E aí a gente vai ter um acúmulo de fenilalanina. Esse acúmulo de fenilalanina vai gerar uma série de metabólitos, entre eles a fenilcetona, e a fenilcetona vai ser eliminada na urina. Por isso chama fenilcetonúria. Esse úria remete justamente à eliminação na urina. Quando a gente tem glicosúria, a gente tem eliminação de glicose na urina. Quando a gente tem proteinúria, tem eliminação de proteínas na urina. Quando a gente tem fenilcetonúria, a gente tem eliminação de fenilcetona na urina. É isso que dá nome à doença, à patologia, né? Se fosse só esse o problema, a formação de fenilcetona nem seria um problema tão grave. A questão é que ela forma outros metabólitos, a exemplo do fenilpiruvato e do fenilactato, que são neurotóxicos. A formação desses metabólitos, juntamente à não formação da tirosina, porque essa enzima está deficiente, né? Fenilalanina é convertida em tirosina pela fenilalanina hidroxilase. Então, esses dois fatores, esses metabólitos aqui e a diminuição nos níveis de tirosina, vão gerar os sintomas típicos da fenilcetonúria, né? A oligofrenia, o atraso psicomotor, os tremores, as convulsões. E a gente vê que a gente vai estar deixando de formar um intermediário-chave, que é a tirosina, né? A tirosina é o precursor de vários neurotransmissores monoamínicos, é o precursor de melanócito, da melanina, dos hormônios tireoidianos. Então veja que é uma doença que desregula completamente o nosso metabolismo. A única maneira de tratá-la é você evitar comer alimentos com fenilalanina.
E aí você tem que evitar alimentos com fenilalanina, tem que deixar de comer proteína, né, em muitos casos, porque é difícil achar uma proteína que seja zerada, que tenha uma quantidade muito baixa de fenilalanina. E vai ter que suplementar a tirosina, né? Porque você não vai estar podendo ingerir muitas fontes energéticas, vai ter que ter uma suplementação. Senão você vai deixar de estar, você vai se tornar deficiente de tudo isso aqui que vem depois a partir da tirosina, tá entendendo? Então, é uma doença muito, muito complicada, requer uma dieta muito restrita. E aí nós temos a intolerância à lactose, né? Famosíssima, extremamente comum, sobretudo a partir dos 20 anos de idade, a partir dos 18, geralmente na infância, na adolescência. É muito raro você ver uma criança, um adolescente intolerante à lactose, justamente porque o leite é essencial para o nosso desenvolvimento, né? Mas vamos lá, vamos focar aqui. Como é que se dá a patologia da intolerância à lactose? Ela é causada por uma deficiência na lactase. O que é que acontece? A gente vai ter, por deficiência da lactase, isso aqui não vai ser degradado, não vai ser digerido, não vai ser hidrolisado pela lactase. Ó, lactase pertence a qual classe de enzimas? As hidrolases, tá vendo? Geralmente o nome delas é o substrato. E aí, por falta de lactase, né, por uma deficiência na produção dela, a gente vai gerar um ambiente hipertônico. Esse ambiente hipertônico puxa água. E essa puxada de água gera justamente a diarreia por osmose típica da intolerância à lactose. Além disso, já que essa lactose não vai estar sendo digerida, ela vai acabar sendo fermentada por bactérias. Essa fermentação por bactérias vai gerar gases em excesso, ácido lático e ácido acético. Isso vai gerar uma sensação extremamente desconfortável, gerando gases, flatulência, irritação da parede intestinal, que gera os sintomas clássicos da pessoa que é intolerante e insiste em tomar produtos que contenham a lactose, né? Um lado positivo é que uma possibilidade de tratamento é você ingerir artificialmente a enzima, a lactase, e vai reduzir bastante, né? Quase completamente. Eu não tenho a intolerância, mas as pessoas que têm cada um reage de uma maneira diferente. Mas eu vejo muitos amigos e colegas dizendo que tomam e não têm sintomas agudos, digamos assim, não sentem desconfortos gastrointestinais quando tomam e ingerem alimentos derivados do leite. Eu agradeço muito a presença e a atenção de todos vocês aqui na aula. Caso eu cometa algum erro, né, esse vídeo não é editado, eu posto no YouTube diretamente. Então, antes de postar, eu reescuto a aula. E caso eu cometa algum erro, eu vou deixá-lo aqui na descrição, na forma de errata, tá certo? Não acho que eu tenha cometido, mas às vezes a pessoa se confunde, né? Vou deixar lá na descrição. Se na descrição não tiver nada, é porque eu não detectei nenhum erro quando estava reescutando aqui a minha gravação. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos.